Glória a Deus. Eu quero chegar um dia que eu não consiga fazer o culto. Nós vamos viver esse dia, está muito próximo. Porque a presença de Deus é tão grande que você não vai conseguir falar, porque é onde Deus está. A glória manifesta. Nada mais precioso do que a graça. Amém? Ainda nós vamos viver esse dia. Esse tem um propósito no nosso coração. Glória a Deus. Pode se assentar. Uma boa noite a vocês. Graça e paz a toda a igreja. Mais um domingo, mais uma semana que se inicia. E mais um privilégio de estarmos na presença de Deus. Ebenezer, hein? Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo cuidado, pela nossa saúde, pelo zelo para com a nossa casa, pelo zelo, pelo cuidado com os nossos filhos, pelo cuidado com este local onde a igreja se reúne. Graças a Deus, essa situação conseguiu calar a boca de muitos, conseguiu colocar uma mordaça em muitos, mas não conseguiu parar e calar a igreja de Deus. Se é uma coisa que o inimigo não vai fazer, se é uma coisa que vírus nenhum, peste nenhum, vai conseguir fazer, é calar a igreja de Deus. Muitas denominações, muitas congregações estão fechando, muitas já fecharam, algumas ainda, infelizmente, ainda vão fechar. Mas a igreja de Cristo, essa ninguém, governo nenhum, consegue fechar, amém? Porque a igreja de Cristo, que tem Cristo como cabeça, nós somos guiados por uma outra situação. Glória a Deus. E eu gostaria de, nesta noite, estar compartilhando algo com vocês, algo que nós começamos no domingo passado falando. Nós falamos sobre a espiritualidade. E nesta noite eu gostaria de continuar um pouco este assunto, que seria um tema que confronta, mas crente gosta de confronto, né? O espírito da religiosidade. O espírito da religiosidade traz separação. O espírito da religiosidade, ele traz inveja, traz informações e traz leituras incorretas, traz resistências a mudanças necessárias e traz também, principalmente, um espírito de aniquilação. Quando a religiosidade, ela toma frente da situação, quando a religiosidade é maior do que a graça, é maior do que o plano, é maior do que aquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas, ou é maior mesmo que os nossos planos, que as nossas vontades, porque muitas vezes quando nós estamos ali no momento que você de consagração, no momento de derramar, no momento de louvor, no momento de adoração, muitas vezes o plano das nossas vidas, muitas vezes os pensamentos nos enchem e nos tomam de coragem, e nós, puxa vida, eu vou fazer isso a partir de hoje, segunda-feira, amanhã, eu não vou fazer mais isso, ou eu vou fazer assim, 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 desse jeito, dessa maneira. Mas logo em seguida,
vem você ou a circunstância é tomada de uma religiosidade, que nada mais é aquilo que você faz na intenção do que o outro veja aquilo que você está fazendo. Esse é um dos panoramas da religiosidade. Esta é uma das formas da religiosidade. Eu preciso aparentar ser aquilo que eu acho que eu sou. É ser de uma maneira, conduzir de uma maneira, falar de uma maneira, andar de uma maneira, tomar decisões de uma maneira que me parece politicamente correta. Que me parece, ou que me leva a crer que os outros vejam que eu sou religioso, eu sou guardião da lei, da palavra, das coisas de Deus. Deus não precisa de você estar guardando as coisas dele. Porque a maioria das vezes que Deus colocou algo na mão de um homem, esse algo, muitas vezes, não prosperou, faliu. Porque quando o homem põe a mão, ele deixa a alma falar. Deixa, às vezes, o seu caráter falar. Ou traz à tona o caráter da pessoa. E ele, diante da sociedade, diante do meio, diante da onde ele vive, ele transita, esse estereótipo de uma pessoa religiosa, e ele mantém muitas vezes essa máscara, mas às vezes essa máscara, quando ele sai do emprego, ou sai do trabalho, ou vai para casa, essa máscara cai. Tem muitos que a máscara cai quando ele sai da porta da onde ele está, da congregação, da igreja, da onde ele está. Porque aqui em cima, diante das pessoas, ele é uma coisa. Por isso que, no domingo passado, eu falei que Deus não quer um homem espiritual. Deus não quer aquela pessoa que se entendeu que, puxa, ele é o vice-querubim. Deus não quer a tua espiritualidade. Amém? Deus não quer a tua espiritualidade. Sabe o que Deus quer? Deus quer o teu altar de adoração. Porque espiritual é Deus. Deus é espírito. A espiritualidade vem de Deus. O espírito vem de Deus. Sabe o que ele quer? Um altar limpo. Que ele possa derramar a glória espiritual. Que isso não seja contaminado. Sabe o que ele quer? Um odre novo. Para ele derramar do vinho novo. O espírito novo. Que se o odre é velho, cheio de ranço, cheio de costume, cheio de tradições, a hora que o fogo desce, a hora que o Espírito te toma, que você jamais não dá pé, quando você mergulha, quando você entra no rio do Espírito, quando você passa dos artelhos, dos joelhos, dos lombos, quando você já não tem domínio da situação, quando você está navegando no mar do Espírito Santo, quando é o Espírito Santo que te conduz, quando você está voando nas asas do vento, do Espírito, quando Ele está te levando a fazer coisas, não meninice,
mas coisas tremendas no Espírito. Quando Deus te levantar e assim você voar. Porque o demônio, o satanista, ele levanta e flutua. Ele levita. Mas você no Espírito, você pode voar como águia. E eu creio. E eu falo, eu ainda vou voar. Porque eu falo para Deus, Deus, eu quero voar no teu Espírito. Mas, geralmente, esse problema da religiosidade, sabe com quem acontece? É com nós, hein, pastor? Geralmente, essa situação da espiritualidade, da religiosidade, acontece com os mais velhos. É um problema dos líderes mais velhos. Aqueles que no momento da transição deste país, que passaram por uma grande onda do avivamento, da renovação, e eles trouxeram junto com essa bagagem do Espírito, a bagagem deles. Trouxeram junto nessa mudança a tralha, que é do interior, sabe, né? Juntou a sacolinha com as tralhas velha de pesca deles, e trouxe as tralhas velhas. E como é difícil você, às vezes, ver que a pesca é diferente, a pesca é mais moderna, as situações são diferentes, as palavras, o linguajar, o foco, a maneira de você abordar as pessoas está diferente. A linguagem de hoje, a comunicação de hoje, é muito diferente da minha comunicação. Eu vou falar, né? Vamos botar só a metade da minha idade, dos anos 80. Eu vivi um tempo que quando tinha uma máquina na Embratel, do Telex, né, meu? Que o cara, quando passava aquele negócio cuspia uma fita assim, eu achava que aquele negócio era coisa do outro mundo. Eu lembro do dia do Fantástico, e quando passou um fax, foi o mundo inteiro, olha o fax, um repórter lá em Washington passou um teste, lá em Washington passou um fax da Globo para a central ali no jornal. Meu, coisa de doido. Hoje em dia, se você falar para um jovem, passa um fax, ele fala, o quê? Que isso, meu Deus? E no campo da pregação, da religiosidade, as coisas também mudaram, as mensagens mudaram, a palavra de Deus não mudou, mas as mensagens mudaram. As grandes mensagens dos grandes homens, dos grandes líderes, só luta, batalha, sofrimento, jejum, luta, batalha, sofrimento. Foi um tempo que você passava pelas lutas, pelas batalhas, para ser provado. Mas se tem alguém que é professor aqui, ou estudante, né, Carolzinha? Você vai na escola, o professor deu uma matéria, você estudou, passou, já era. Você faz de novo? Por que você não faz de novo a matéria? Porque você passou. Você passou pela prova, não passou? E foi aprovada na prova. Está na prova, meu amigo? Você não está passando. Você não deve estar estudando o texto, não está entendendo a matéria, você não está entendendo a situação. Porque se você entendeu, você já entendeu o propósito de Deus. Se você entendeu o propósito de Deus, você alinhou a vontade de Deus com a sua. E não você falou para Deus alinhar a vontade dele com a sua. Você entendeu com a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, a sua está aqui, está fora. Aí trazendo para cá, alinhou,
Acabou. A bênção desce, aquilo que já estava determinado no céu, das regiões celestiais a seu respeito, está ligado aqui, resolvido, passou, acabou. Sinto muito em te dizer, se está na prova, que o repetente é você. Trate de buscar ajuda. E o que acontece é que estas gerações mais antigas, elas são muito propensas a essas atitudes de não entender o tempo, não entender que a situação, que as coisas mudaram, os comportamentos mudaram, os costumes mudaram, que as atitudes dele daquele tempo tem que se modernizar dentro da palavra. No nosso tempo, né, pastor Celso? Pastor tinha que estar em cima do púlpito de terno e gravata, cabelinho cortadinho, não podia até aqui e muitas outras coisas. Como se isso fosse um padrão, um estereótipo. Agora eu vou pegar este pastor que é um pregador da palavra de Deus, um homem ungido. Vamos botar ele aqui num ônibus, num carro, e vamos levar ele lá em Maresias, lá na praia, para ele evangelizar os moleques, né? Os brothers lá. Aí, 00:30, 1h da manhã, os jovens tudo lá na praia, uma fogueira, no sarau, tocando um violão, conversando. Aí chega esse pastor, 1h30 da manhã, paletó, gravata, com a Bíblia debaixo do braço, sapato envernizado, já com o sapato, com o pezão cheio de areia, o sapato também é cheio de areia. Se for o Espírito Santo que mandou, tem sucesso. Se ele é um homem usado por Deus, e Deus falou, vai lá porque eu vou falar com um lá, ele vai, sucesso é pleno. Porque o quê? Na direção do Espírito. Mas se ele for pelo estereótipo dele, se ele for pelo jeito dele, pela maneira que ele pensa, como você acha que aqueles jovens vão ver? Tica lá, olha quem vem. Eita, pelo amor de Deus. Mas pela misericórdia e graça de Deus, Deus levantou um surfista que foi alcançado um dia por um desses irmãos, cheio de tatuagem, cabelo lá, sei lá que jeito, que muda tanto que eu não sei se o cabelo é grande, se é comprido, se, né, cada cortado de um jeito, mas ele está cheio de tatuagem. O Espírito Santo fala para ele, ou ele sentiu no coração, falou assim, puxa, eu era dessa, eu sei o que eles estão fazendo, eu sei o que passa na cabeça dele, e eu vou lá levar a boa nova para ele. E aí ele vai lá, com a camiseta no ombro, bermudão, descalço, e aí galera, beleza? E começa a conversar, pô, vocês estão tocando, pô, toca aquela uma, deixa eu tocar uma aqui e tal, daqui a pouco ele está cantando uma, daqui a pouco ele, olha, tenho algo para dizer para vocês. Isso é a mudança. Essa é a mudança desse tempo, essa é a mudança que você precisa estar atento para esse tipo de mudança. Você não tem que julgar,
Porque tem muitos se vence pastor, cheio de tatuagem, isso aí pode ser pastor. Isso aí pode ser pastor. Cheio de tatuagem, esse cara tem pacto. Cada tatuagem desse é um pacto. Aí vem toda aquela história da tatuagem, vem toda aquela história da religiosidade. Cristo morreu por ele recebeu, os pecados deles foram todos perdoados. Ele não deve nada para ninguém. Deus não está olhando para as tatuagens, para isso. Aquilo Deus já perdoou quando ele se encontrou com Cristo. O que não pode é essa religiosidade, pegando esses exemplos. Vou dar um exemplo, um testemunho que aconteceu comigo. A gente tinha, num bairro aqui de Santana do Parnaíba, um trabalho lá, e num desses dias, uma pessoa que tinha sido convidada lá e tal, e toda noite dava 40, 60 pessoas numa casa, e eu levando a palavra, e quando eu cheguei, o pastor chegou, sabe, as crianças, vai, todo mundo cá lá, e essa pessoa sentada na escada, o pastor chegou, e daqui a pouco ele está esperando o pastor entrar, né? Aí chega lá o Ronaldo, né? Calça jeans, de tênis, de camiseta. Diz que quando eu entrei na casa, ele me olhou, ele falou assim, por acaso, isso aí é pastor? Já vi que vim numa furada. Entrei, nós começamos logo o culto, cantamos 2 louvores, e o Espírito Santo falou para mim assim, me deu um texto. Eu falei, espera um pouquinho, eu já tinha uma palavra que o Espírito Santo tinha me dado, mas por causa daquilo que ele falou, Deus mudou a pregação, que Deus ouviu aquilo que ele disse. E ele me falou, Ruth, eu fui lá em Ruth, e dei uma olhadinha, já sabia, falei, eu quero ver o que o Espírito Santo vai. Eu abri em Ruth, e o Espírito Santo, papai, é isso mesmo, vai falar isso. Eu falei assim, canta mais um louvor. Cantou mais um louvor, eu entendi, Espírito Santo. Terminou o louvorzinho, falei assim, eu tinha algo para dizer aqui, mas o Espírito Santo mudou a pregação, mudou a palavra. Eu vou falar hoje sobre a história de Ruth, que a história de Ruth é a história de 2 igrejas. Uma que vai até o fim e uma que desiste no caminho. E falei aquilo que o Espírito tinha ministrado. Terminou o culto. Esse cara veio chorando, me abraçou e pediu perdão. Ele disse que eu preguei a vida dele, eu preguei a história de Ruth. Como é que eu podia pregar a vida dele? Ele falou, o senhor pregou minha vida. O senhor não pregou para ninguém aqui. O senhor pregou para mim, pastor, para mim. Este cara foi a pessoa que trouxe mais gente para aquele lugar. Ele até no ônibus, quando vinha do trabalho, ele vinha falando, vinha e trazia gente. Deus muda as coisas quando a gente tira a religiosidade. Porque ele viu com os olhos daquilo, da medida que era do meio de onde ele vivia. Que tinha um estereótipo, um padrão de pessoas, que as pessoas religiosas que tinham que se comportar, se vestir, andar e falar daquela maneira. Então eu estava fora do padrão dele. Então eu estava sendo julgado pela minha aparência, por aquela situação que aconteceu ali. Ele esperando uma coisa e de repente aconteceu outra. Mas o que ele ouviu, ele viu que aquilo não partia, não vinha de mim. Então você tem que notar, que eu gostaria de compartilhar nessa noite. A gente está fazendo só uma introduçãozinha. Que a identidade que você tem, de repente, não é a identidade que Deus tem para você. Você quer ver um exemplo? História de Jó. Qual era a identidade de Jó?
Como é que as pessoas viam Jó? Um homem rico, poderoso, feliz, cheio de animais, de riqueza, de casa, de propriedades, uma família grande. Não era essa a identidade? Quem era Jó? Pô, Jó, um cara rico ali, aquele cara aqui. Hã? Essa era a identidade de Jó. Era como as pessoas conheciam, viam ele. Mas qual era a identidade que Deus via em Jó? Qual era a identidade de Deus, de Jó em Deus? Um homem justo, né? Um homem reto, um homem íntegro. E assim como do Samuel foi para ungir Davi, tem esse mesmo exemplo. E aí na Bíblia tem muitos. E nessa noite eu gostaria de compartilhar algo com você para que você entendesse. Um texto que é demais de conhecido. Um texto que 100% das pessoas conhecem a primeira parte desse texto. E a segunda parte desse texto, são poucas as pessoas que de repente tomam conhecimento ou vão e tentam entender a segunda parte. Quem conhece a história do filho pródigo? Levanta a mão. Todo mundo conhece. E quem conhece a história do irmão do filho pródigo? Levanta a mão aí. A história do filho pródigo, todo mundo conhece, não conhece? E a do irmão dele? Bom, pastor, ele tinha irmão? Tinha, lógico que tinha. E a história do irmão dele nos ensina algo bastante interessante. E é este ciclo de palavras que eu estou tentando trazer para vocês nos domingos. Então, quem quer algo, como diz o nosso Zagalo, né? Esses dias eu vi ele na televisão, coitado, está velhinho, mas continua aí. Até que o Senhor volte, ou até que ele dê uma ordem, que ele fale com o apóstolo, ou fale, né, comigo, e eu vou estar aqui nos domingos à noite, para conversar com vocês e tentar trazer algo da minha vida para vocês. Algo que, com o passar do tempo, vai preparar esse culto de domingo, que esse culto de domingo vai ser uma benção. Não é por minha causa, mas pela causa do Espírito, porque eu quero que as pessoas que venham aqui, elas tenham um entendimento, e que esse avivamento, que essa onda de avivamento que Cristo está próximo, só que antes ele vai derramar o Espírito, e vai ser um poder e glória, mas só vai derramar em quem tem odre novo. Então esta é a intenção deste culto, é trazer um pouco de conhecimento, dividir um pouco com as pessoas, para que elas, assim como eu também, se reposicionem, né? Tem um posicionamento correto diante de Deus, para que o Espírito Santo venha aqui. Por isso que eu falo que vai ter um dia que nós vamos começar esse culto, e esse culto não vai terminar. Vai ter um dia que não vai ter palavra, porque a glória de Deus vai ser tamanha, e a adoração aqui vai ser tamanha, todo mundo vai entrar nessa atmosfera, e não vai ter, a glória de Deus aqui vai se manifestar, porque não venho aqui para me ouvir, porque eu não tenho nada para dar para vocês. Eu tenho para receber, e eu venho aqui porque eu quero receber. Eu peço para que o Senhor, eu peço para Deus que eu seja um canal de bênção, para que vocês sejam cheios, só que isso tem que passar por mim. Não porque passar por mim, porque eu sou o canal que vocês vão ser abençoados por mim, não! Eu quero ser um canal, porque eu quero que você seja abençoado, mas eu também quero que essa bênção que você vai receber, que essa bênção passe para mim, porque eu quero sentir também.
Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que você seja cheio da graça de Deus. Eu quero que você seja cheio, que você seja, sabe, abençoado. Que você receba dons. Que receba poder e autoridade. Mas eu quero que essa unção passe por mim também, porque eu também quero. Porque assim como você, eu também anseio, minha alma anseia. Assim como a corça. Eu quero dessa água, eu quero desse tempo novo. Eu quero dessas mudanças. Eu quero desse alinhamento. Desse posicionamento em Deus. Na minha vida. Porque eu quero fazer parte dessa igreja cheia de autoridade. Não de uma denominação, não de uma comunidade, não de um grupo. Sabe o que eu quero? Eu quero quando o noivo falar, venha. Quando a trombeta tocar. A luz eu já tenho. A luz você tem, todos vocês têm a luz. Porque a luz que está em você é Cristo. O que eu quero saber, é estar com o meu reservatório cheio da unção. Porque eu quero estar presente. Porque para as bodas, para a festa do noivo, tem a preparação. E esta preparação só vai entrar, só vai participar quem tiver cheio. Tiver a lâmpada e tiver o depósito cheio do Espírito. São só essas. São essas que vão entrar. A noiva, a igreja, que vai participar, é quem está com a botija cheia. Então vamos lá. Abram aí suas Bíblias. Quem tem Bíblia, abre. Quem tem o celular, abre aí. Não tem problema nenhum. Lá em Lucas 15, a partir do versículo 25. Então, antes todo mundo sabe, né? 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos. 2 filhos são o quê? São 2 pessoas diferentes, 2 mentalidades diferentes. Quem tem aqui, quem é pai tem aqui mais do que um filho? 2, 3. Levanta a mãozinha aí, ó. Irene, é igualzinho um é igualzinho o outro? Mas como que não é igual? É do mesmo pai e da mesma mãe. Nasceram do mesmo jeito, vieram do mesmo ventre. 2 pessoas, 2 mentalidades distintas. E na Bíblia a gente tem exemplo disso, né? Moisés, o irmão e a irmã, né? Olha a diferença. Profetas e do mesmo. Como é que pensam e como é que agem diferente. Aqui na história da mesma maneira. Um sabia qual era a identidade dele no pai, ou o relacionamento que ele tinha com o pai. Pai, é o seguinte, eu quero conhecer, quero ter novas experiências, eu quero ter uma vida, né? Quero ter uma vida independente. Não que aqui seja ruim, que essa casa, muito pelo contrário. Mas assim, eu quero ter uma experiência nova. Quero seguir um caminho, uma profissão diferente. Aí, de repente, pai, tudo bem, repartiu a herança e ele foi. O pai, com certeza, sabia. Porque na palavra, diz que todos os dias, o que ele ficava fazendo? Olhando o caminho. Para ver o filho, não era isso? Deixa eu ver onde é que está, quer ver? E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, no versículo 20. Quando seu pai o avistou e compadecido dele,
correndo, abraçou e beijou. O pai estava de olho, sabia que ia voltar. Não é isso? Todo ralado, não é isso? Todo depenado. Cheio de marcas da experiência, cicatrizes. Cada cicatriz uma história, um testemunho, muitas vezes. Ou um aviso de dizer, ó, isso aqui significa isso aqui. E aí houve uma grande festa e aí nós vamos lá no 25, vamos entrar na mensagem, senão daqui a pouco cai a internet, né? Ora, o filho mais velho estivera no campo. Estava lá com os afazeres, com a rotina dele, né? Era a rotina dele. E quando voltava, a aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Então ele chegou em casa, ele estava voltando, ele viu que algo tinha mudado, não é isso? Fugiu daquela rotina, daquele, sabe, aquele todo dia. Arroz do lado direito, feijão do lado esquerdo, não põe o arroz em cima, feijão embaixo, agora está uma briga, seu feijão em cima, seu arroz aí embaixo. Misericórdia. Entendeu? Porque tem gente que é cheio de manha. Tem gente que tem que ser um bife para o lado esquerdo, a coisa, você entendeu? Para vestir a meia tem que ser primeiro o pé direito, porque você entendeu? Aí vai tomar, o chinelo tem que estar do lado direito da cama, porque se tiver no pé da cama, pronto, vira o cabo, bicho, para com essas coisas de velho, rapaz. Eu falo isso porque tem umas manias que eu, de vez em quando, eu brigo, até quando eu começo assim, eu falo, não, para. Lá em casa, meus 2 filhos, né, às vezes me pegam no meu pé com um monte de coisa. E você acaba vendo e fala assim. Então, quando ele chegou, o filho mais velho, quando ele chegou, ele notou que, estava algo acontecendo diferente. E este é o estereótipo do cara religioso, cheio de artimanha, cheio de... E quando ele ouviu que aquele monte de música, daquela coisa, tudo que, estava tendo uma festa, ele se indignou. E quando o religioso, esses líderes mais velhos, que veem as coisas diferentes, ou detecta que tem uma mudança, tem algo acontecendo, o que ele faz? Dá um passo para trás, finca os 2 pés e fala, opa. Quando de repente Deus levanta no meio dos jovens um grupinho que começa a orar, aquele grupinho que de repente começa a sair à noite, e começa, um vai na casa de um, vai na casa do outro, e, os jovens não tem jeito, cara, os caras parece que sei lá o que tem, cara. Ô bicho para gostar de virar à noite, cara. Vira com uma facilidade. Eu, quando tenho trabalho da empresa, que a gente tem que virar à noite, porque tem clientes que você tem que fazer as coisas, eu, quando viro à noite, me estragam, demora uns 2 dias para voltar no normal. E quando a gente vira 3 noites, então, em seguida? A gente virou esse começo, final de feriado, eu virei à noite, e essa semana eu vou virar umas 3 noites, já tenho um serviço programado, eu já estou vendo que, jovem, normal. Chega cedo, eles chegam cedo, eles levam no pé da letra. Não é isso, Carol? Eu acho que o pastor Orlando fala assim, Carol, não chega tarde, chega cedo. Não, pai, eu vou chegar cedo. 6h30, 7 horas você chega. Com pão debaixo do braço. Uma facilidade.
Então, às vezes, o que acontece? Tem liderança que quando começa, Deus levanta um grupo de jovens para avivar, sabe, trazendo os jovens, resgatando os amigos, fazendo isso tudo, e aí de repente a liderança, sei não, esses jovens negócios estão com bagunça, acho que eles estão com pensamento, estão com coisa errada, aí já manda lá o presbítero, fica de olho, aí ele passa nos jovens e fala assim, ó, tô ligado, hein? Tô ligado em vocês, hein? Ó, sei não, hein? Vou ver qual que é de vocês, vou ver o que vocês estão fazendo errado. Misericórdia. Se você pensa assim, está na hora ainda dá tempo, está na hora de mudar. Vai lhe custar muito, que não é fácil, mas está na hora de mudar. Que se Deus está agindo, deixa Deus agir. Se Deus está fazendo um movimento no meio dos jovens, deixa Deus fazer. Se Deus está mudando o louvor e adoração, a maneira de louvar, a maneira de adorar, deixa Deus mudar. O que você tem que prestar como líder, né? Também como líder, você não pode deixar as coisas correr soltas. O que você tem que prestar atenção é de que altar está saindo essa adoração. É ver os adoradores que estão adorando, se eles estão sendo artistas, fazendo uma apresentação, estão sendo músicos ou estão sendo adoradores. Se eles estão adorando com a boca, o instrumento, ou se estão adorando com o coração e a alma. É isso que você precisa de ver. É isso que tem que estar neles muito claro. Muito claro, é a responsabilidade do adorador. É porque é ele que traz a presença de Deus para o altar, através do louvor e da adoração. Através do incenso que eles estão queimando, da adoração, da música, do louvor que está tocando, que está na bateria, que está no teclado, que está no violão, que está fazendo o back vocal, que muitas vezes a gente não ouve, né? 80% das vezes a gente nunca ouve, mas estão ali, estão adorando. Deixa Deus trabalhar. Falam tanto de tranca-rua, não seja você um tranca-rua dentro da igreja. Trancando quem quer ir no monte, trancando quem quer fazer reunião, trancando quem quer fazer cela. Por quê? Porque não é do seu jeito. Ah, mas a minha pregação é assim, cara. Se eu fosse pregar que nem o apóstolo, eu morri e não pregava nada. Eu já não tenho... Ele é uma Bíblia ambulante, ele sabe onde está, ele fala tudo. Ele vai fazer uma pregação, às vezes se você piscar e olhar para o lado, você perde a pregação dele. É muito profundo. Ele, quando não está mergulhando profundo, ele está voando muito alto. E se você não tiver perna, você não vai atrás. Se você não tiver asa, você não voa junto. Mas é a maneira que Deus fala com ele. A maneira que Deus fala comigo é diferente. Eu, por mim, não subi aqui. Eu estava aqui, sem microfone, conversando com vocês, como se estivesse numa sala lá no seminário, conversando. Porque é esse jeito que eu gosto de conversar. Não é preparar uma mensagem com começo, meio, fim, conteúdo, fecha e pá, passa o zip, pá, e tá fechadinho. Eu tenho que falar com vocês aquilo que o Espírito está falando comigo. Eu gosto de falar, não gosto de pregar, gosto muitas vezes de ensinar, nem ensinar eu não sei direito, mas aquilo pelo menos que o Espírito Santo tem me ensinado, aquilo eu gosto de compartilhar com vocês. E nessa noite que eu estou compartilhando com vocês, larga a mão de ranhetice, deixa de religiosidade, de jeito que não sei o que, isso e aquilo, porque Moisés, porque Abraão, isso aí foi lá no tempo do tabernáculo, deixa para lá. Cristo tabernaculou dentro de você é um tabernáculo vivo.
Cara, você tem que ir dessa maneira, você é desse jeito que você tem que ir levar a palavra de Deus, você tem que buscar, você tem que alcançar, você tem que trazer para o reino do céu o seu amigo, aquele cara que estava no meio da droga com você, aquele cara que ia bater, o cara que batia tabaco com você no centro, o cara que fumava maconha, o cara que era da boca, que trabalhava com você, o cara que, é esses caras que você tem que ir atrás, você não tem que ir na igreja falando não sei o que, tudo, Cristo veio para quem estava ruim. Ele falou, eu vim para os doentes, para os enfermos, para os coxos, para os cegos, para os paralíticos, para os que estão cativos. Eu não vim para que os que estão são. Os que estão são estão lá na igreja, fazendo outras coisas. Nós temos que resgatar quem está precisando. E nesta época de pandemia, quanta gente que está desnorteado, sem emprego, sem direção, passando necessidade. E você está aqui arrumando, preocupado com o terno, com a gravata, com o sapato que você vai na igreja. Cara, você tem que estar preocupado com o que o teu irmão está precisando, o que você pode fazer pelo reino. Se você não está em condição ainda de ser usado, se você por um momento se sente indigno, as mudanças que Deus está fazendo na sua vida, é o tempo de se acertar e se reconciliar. Porque o ministério de Cristo é de reconciliação, nunca esqueça disso. O ministério de Cristo não é muita de coisa que tem gente que mistura. O mistério de Cristo é reconciliação. Ele veio para reconciliar de novo o homem com Deus e trazer a salvação. Se você tiver que espelhar, se espelhe em Cristo. Cristo não pregava, Cristo ensinava. Você olha na Bíblia, e juntava e os ensinava. E reunia os discípulos e os ensinava. Vamos voltar aqui. Não deixa que essas mudanças te atrapalhem. Romanos 8 fala, nós temos que mudar a nossa mente, vira a chavinha dessa mente. Vira a chave. Muda seu pensamento. Muda a sua maneira. As coisas velhas já ficaram para trás. Deixa lá o saudosismo para trás. E aí ele chamou os criados. O que está acontecendo aí? Essa música aí, esse cheirinho de, cheirinho de churrasco aí, cheirinho de comida. O que é essa música? Esse alarido aí, o que é isso? Em vez de ele chegar, ir até lá para ver o que está acontecendo e chegar no pai, Não era o normal? Não seria o normal? Chegou lá, cheio de, Chega lá na chácara, na casa do seu pai, cheio de carro, E se está tudo quieto, você fica preocupado. Você fala, pode ser que aconteça alguma coisa. Mas está lá, fumaça, cheirinho de churrasco, todo mundo, alegre, tudo, pô, que beleza, Opa, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Chega aí, quem é a primeira pessoa que você vai procurar? Seu pai. Tua casa, você está chegando na sua casa. Ô pai, o que está rolando aí? Nem me convidaram, me chamaram lá, por que não me chamaram? Eu vinha mais cedo, Estou perdendo a festa. Você viu que quando ele viu a festa, ele não quis nem ir lá. Ele chamou o empregado. Fulano, vem cá. O que está acontecendo aí? Você não sabe? E ele informou, lá no 27. Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O religioso é duro de coração e tem inveja. Quando Deus levanta no meio
do arraial, levanta um que de repente, sabe, tem um altar com Deus, um pensamento alinhado com Deus, e Deus começa a usar e levanta ele no profético, levanta ele com uma série de dons, isso, aquilo, com dons de cura, com dons daquilo. O que acontece com o líder? Torce o nariz, fica com inveja, já arruma um jeito de podar o cara. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Falo isso, não é porque está escrito aqui não, eu falo daquilo que eu vivi. Só que eu fui imaturo na época. Isso me causou um transtorno muito grave, muito grave. Eu paguei um preço por isso, mas graças a Deus, meu nome, todos os meus dias já estavam escritos no livro da vida, quando nenhum deles ainda havia existência. Foi só uma desviada pelo caminho. Mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Legalista, não é? Anda na lei, não anda na graça. E nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então, lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A falta de intimidade com o pai faz com que as notícias cheguem pelos outros. Ouve pelos outros a leitura da mudança. E aí ele fica indignado. A dureza de coração e a inveja é aquilo que está arraizado nele. Não deixa que essa religiosidade, muitas vezes, a grande parte de nós aqui viemos, né, no meu caso, talvez seja, no meu caso, não sei mais alguém aqui que é exceção, que veio evangélico de berço, mas muita gente aqui veio do catolicismo, muita gente veio aqui do espiritismo, não é isso? Tem de alguma outra religião, que é tudo doutrina, é tudo cheio de preceitos, tradições religiosas. Fulano, por que você faz isso? Por que você não corta a barba? Como é que é? Não corta a barba aqui na quaresma, né? Que tá passando aí. Não pode, porque é pecado. Meu, quando é pecado? Não, porque isso aqui é ensinamento dos meus. Meu bisavô não cortava, meu avô não cortava, meu pai não cortava, e eu não corto. Né? Por que você não corta? Não, eu não corto porque é tradição. Não tira leite porque sai sangue. Não estou condenando religião, estou falando o quê? Religiosidade, tradicionalismo. Então, o religioso, ele não consegue entender essas mudanças.
Ele não aceita abrir mão de situações. Ele não consegue entender que o ministério de Cristo veio para reconciliar. Esse irmão não entendia isso. O irmão mais novo veio, estava perdido, mesmo podia estar morto, porque naquele tempo não tem celular que você manda o WhatsApp. Faz uma selfie onde você está. Fala, fulano está na praia. Aí daqui a pouco está na montanha. Aí daqui a pouco, estou no caminho, estou no pedágio. Daqui a pouco estou no McDonald's. Você sabe, você não precisa nem botar assim, para seguir a pessoa, ela mesmo se entrega. Naquele tempo não tinha. Sei lá quanto tempo esse irmão ficou fora. Sei lá. Talvez 1 ano, 2, 3 anos. Mais. Você imagina a agonia desse pai. Né, pastor? Filhão está lá no Chile. Manda foto, liga, fala no WhatsApp. Mas não é. Você não fica, o coração não aperta. Né? Será que ele está mesmo? Ele está mandando as fotos só assim para, tipo assim, fazer tipo para o pai não. Será que ele está nesse negócio mesmo? Naquele tempo não tinha, você não sabia. A agonia do pai. Então, quando ele viu que o filho retornou com saúde, vivo, o coração dele explodiu de alegria. E ele porque o filho veio veio se reconciliar com o pai. Não é isso? Porque quando ele estava lá e falava, vou chegar para meu pai e falar, pai, não sou digno nem de comer comida do seu, me trata como seu escravo, deixa eu comer com eles. Espera, você é filho, seu lugar é aqui do meu lado, seu lugar é aqui dentro da casa. Melhor veste, melhor anel, autoridade. Aquilo que estava perdido eu resgatei. Então houve a reconciliação. E o irmão mais velho, quando chegou, não entende isso aí. Porque ele estava debaixo de uma lei. Vem cá, dividiu, você foi, problema seu, cara. Problema seu. Você pegou sua parte, problema seu. E aí quando o filho veio, o pai se alegrou, ele não se alegrou com a alegria do pai, com a alegria, puxa o irmão, cara, você está vivo, cara, vem cá. Pô, que bom, vem cá, deixa eu te abraçar, puxa, conta a história para mim, vem cá, dorme no meu quarto hoje, né? A gente fala a noite inteira aqui, vamos conversar, conta para mim o que você viu, onde você estava, como é que era, como é que não era, conta as suas experiências, boas ou más, mas vamos compartilhar. Mas não, ele viu na lei a dureza, pediu, não veio, acabou com o dinheiro, agora quer voltar aqui, é aproveitador, agora quer voltar aqui, vai querer pegar as coisas de novo, peraí, vai dividir o que é meu, vai tomar de novo minha posição, porque você foi embora, eu fiquei aqui, eu sou, né, tomo conta do terreiro aqui, você agora volta de novo aqui, maior cara lavada, e veio querer dividir o espaço. Egoísta, recusou, não reconhece a reconciliação, o amor, o carinho. E acontece com isso, não é isso, né? Eu trouxe esse texto hoje para a gente discutir, para ver, para mostrar um exemplo da nossa vida, que tem gente que é assim, é assim com a casa, é assim no trabalho, às vezes, principalmente no ministério. Só que na casa contorna, no trabalho ainda dá um jeito, tem um chefe, diretor, de repente se os dois não se acertam, mandam embora, põe outro, e aí acabou, e é fácil. Mas na igreja, no corpo de Cristo isso não pode acontecer. Porque o corpo de Cristo, um membro não é melhor que o outro. Um pé não pode ir para um lado e outro pé para o outro. Uma mão esquerda não pode fazer o que ela quer, o que ela bem entende. Um olho não pode, a pessoa, você está com o olho aberto, não, agora eu vou dormir. O da direita, não, você tem que ficar aberto, não, eu estou com sono, eu vou dormir. Não funciona isso. O corpo de Cristo tem que estar bem ajustado, para que funcione perfeito. Nessa noite, te trago isso para que você
reflita. Para você que está na internet acompanhando, essa palavra é para você também. Não deixe que a religiosidade te mate. Não deixe que a tradição, o tradicionalismo te mate. Não deixe isso atrapalhar o plano, aquilo que Deus tem na tua vida. Seja humilde. Seja cooperativo. Ande com os princípios de Deus. O que importa é o que Deus tem de você. O que importa é aquilo que Deus, como Ele te vê, como Ele te quer usar. Entenda isso. Quanto mais rápido você entender isso, aonde Ele quer te usar e como Ele quer te usar, melhor é para você. Não é isso? Que às vezes você acha lá, porque o supervisor te tirou, você estava lá achando que você era o cara que fazia a melhor seleção, cuidava da sua equipe, aí vem um gerente novo, vai lá e te tira, né? Tira assim, o melzinho da sua chupeta. E aí você já quer amaldiçoar o cara. Aí de repente Deus fala, né, cara, calma. Aí põe você na rua para ser ajudante. Aí você na rua ser ajudante, você começa a ver coisas, você tem oportunidades que você não tinha quando você estava fazendo aquele serviço, que você achava que você era o cara. Aí você tem a oportunidade de falar com um, plantar uma semente aqui, plantar uma semente ali, descobrir que o outro era desviado, botar ele no caminho, orar por aquele, dar um exemplo aqui, fazer isso. Daqui a pouco você está num outro trabalho. Aí daqui a pouco a empresa que você estava, de repente está mandando tudo embora, e aí você de repente vai para um cliente, e de repente o cliente, sabe, acha que você, fala, pera um pouquinho. Você é terceirizado, a tua empresa, vão dizer, está saindo daqui a empresa, vem cá, é o seguinte, vem cá, a partir de agora, você vai ser funcionário da minha empresa. Pois é. Você não entende o trabalhar de Deus. E às vezes é cabeçudo, né? Às vezes você quer julgar, às vezes você quer fazer de uma maneira, e acha que é fazendo a força sobrar. Deixa Deus agir. Para de achar que você pode resolver as coisas. Porque se você pudesse resolver, você já tinha resolvido, você nem aqui não estava. Se você está aqui, porque está precisando ainda ouvir. Se eu estou aqui, porque o que eu estou falando não é para vocês, é para mim também. Você acha que eu não... Porque a palavra que corta aí, ela tem que cortar aqui primeiro. Porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Se ela corta aí, ela tem que cortar aqui. Esse espírito que fala aí, tem que falar aqui. Deixa de achar. Se tem dúvida, aí conversar com Deus. Vai lá, fecha a porta, vai lá no secreto e conversa. Ouça Deus falar. Mas só que preste atenção numa coisa. Muitas vezes aquilo que você vai ouvir de Deus não é aquilo que você quer ouvir dele. Esteja preparado e seja maduro para isso. Porque muitas vezes você entra no secreto, você paga um preço, quer fazer um jejum, você entra numa luta que às vezes você nem precisava estar entrando. Bastava entrar na presença de Deus e conversar, direto com o Pai. Mas seja maduro. Porque muitas vezes o que você vai ouvir de Deus não é aquilo que você está esperando ouvir. Às vezes ele pode não endossar aquilo que você está achando que é, da maneira que é. Mas o maduro, o filho maduro, é aquele que ouve e sabe entender. Amém? Tire o que está atrapalhando Deus finalizar a obra na sua vida. Nós estamos muito perto da vinda de Cristo. E o Senhor tem pressa em esvaziar e te encher. Tira
as tranqueiras velhas do quartinho. Às vezes pessoa idosa tem duas coisas que consegue fazer. Eu falo isso porque às vezes, de vez em quando eu me tomo. Às vezes tenho lá meu guarda-roupa. Às vezes está cheio de roupa, comprando roupa nova e não tem nem onde pôr as roupas novas porque está cheio de roupa velha. Não é roupa velha, velha de assim, não é de usada. Roupas boas estão lá, mas coisas que eu não uso mais. Sabe, você vai comprar na nova, vai usando a nota. Desfaz do velho para Deus te dar o novo. Tem 5 sapatênis, comprou mais uns no final de semana. Meu, por que não... Olha no pé do irmão e vê, puxa, olha o dele, cara, eu tenho lá uns 3 que está bem mais novo que esse aqui, vem cá. Pô, passa lá em casa, eu vou te dar umas camisetas, umas coisas lá. Você pega o que você quer e o que você não quiser, tem gente que isso aqui vai ser muito importante. Tem que fazer isso. Está querendo uma geladeira nova, mas tem 2 velhas. Uma lá que está lá, que não tem nem mais motor, a coisa enferrujada, que usa de armário. Misericórdia! Eu vou na casa da minha mãe lá no interior, toda vez que eu vou lá, nossa, é um dilema. Nós estamos tentando trazer, né? A gente vai, se ela já tomou a vacina, vai tomar a segunda dose, vamos tirar ela lá de Assis, vamos trazer ela para cá. Espera que ela não esteja ouvindo. A gente vai botar ela num apartamento aqui. E minhas coisas, mãe, que suas coisas? Você mora numa casa que o sofá da sala tem que tirar a parede da cozinha para caber o sofá da sala e os dois. Me esqueça, caça, vai morar num apartamento. Apartamento é assim, ó, tudo projetadinho. Aqui senta 2, ali senta 1 e acabou. Na cozinha, né, não dá para botar uma mesa na cozinha, então vai tirar a parede e vai fazer cozinha americana. É o jeito mais fácil de você botar uma mesa onde não tem espaço. Vou botar ali. E vamos fazer as coisas. Mas o que vai trazer? Acho que as 2 televisões, do quarto, da sala e acho que mais não sei o que. Vou trazer mais nada. A roupa de cama e mais, olha lá. Eu vou trazer minha cama, que a cama de casal da senhora mesmo. Eu preciso de pegar como é que chama? Uma paleteira, né? Para tirar a cama, porque, pô, meu pai, quando fez aquilo em 70, a casa, os armários embutidos, a casa era uma casa muito bonita, na cidade. Mas uma casa, a cama, não, isso aqui tem que ser acho que jacarandá, de embuia, eu era não sei o que era laqueado. Mas isso aqui dura meu pai já morreu faz 15, minha mãe tem, e vai durar mais uns 100 anos, que é aquilo, para que isso aqui é um móvel que dura 200 anos, 100 anos, se você não vai viver, sei lá, se você viver 60, 70, dá glória a Deus. E se viver mais uns 10, sei lá, eu acho que Cristo volta antes de 10. Não estou dizendo, não estou prevendo a volta de Cristo, pelo amor de Deus. Pelos acontecimentos. Cristo falou, olha o que está acontecendo. Hoje é dia 21, hoje eu vi um negócio na televisão que eu falei, eu vou entrar, só que eu vi agora, a hora que eu estava saindo para cá, mas eu vou chegar em casa, eu vou checar. Hoje, dia 21 de fevereiro, tem 21 vulcões ativos no mundo hoje. Eu vou até checar, quando chegar em casa, checar essa notícia. Eu sei que tem um monte. E o principal deles é o Etna na Itália, que se ele explodindo, se ele entrando em erupção, vai fazer um estrago na Europa. Então, qual é o seu plano? Não fica fazendo... Viva o que Deus, o presente que Deus quer fazer para você. Desentulha, tira essas coisas velhas, tira dentro para Deus colocar o novo. Você ora para Deus te dar o novo, como você não larga no velho? Como é que Deus quer botar o novo se você não desfaz do velho? Desfaz do velho, limpa a casa, varre bem, ele vai falar, opa, vamos colocar o novo. E que a tua vida espiritual é a mesma coisa, tira as coisas velhas, os achismos velhos, as coisas tradicionalismo velho. Você quer andar no Espírito? Você quer que o Espírito Santo governe a sua vida? Você quer andar na revelação do Espírito? Você quer enxergar com os olhos espirituais? Olhar para uma pessoa, o coração, e ver o coração da pessoa como um Cristo está vendo?
Você quer enxergar o mundo espiritual? Meu, então para de usar o óculos do John Lennon. Igual o meu, assim, só que menorzinho. Está entendendo? Meu, todas as coisas se fizeram novas na sua vida. Meu. Muda a sua vida para o novo. Muda a sua vida. Jesus está voltando. Senhor, qual é o seu plano para a sua vida? Me põe nessa. O Senhor tem um plano aí para a sua vinda. Eu sei que o Senhor falou do sinal dos tempos. O sinal dos tempos está acontecendo. Olha aí as coisas, Senhor, você vem logo, o Senhor está vindo, está às portas, as profecias são todas nessa direção. Senhor, o que eu preciso fazer? Eu quero fazer. Fala para mim que eu quero arrancar, eu quero outro cara. Quero viver uma vida nova, tempo novo para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Fique pronto. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Fique pronto. Todas elas tinham luz, todas elas tinham Cristo, todas elas tinham o Espírito. Mas só entrou quem tinha azeite na botija. Se a tua botija está sendo usada para colocar vinagre, está sendo colocado para colocar moedinha, para colocar vasinho de flor, para ficar bonitinho, para enfeitar, não é isso que Deus quer. Ele quer ela limpa, porque Ele quer botar o azeite. Amém? Deixa a sua botija preparada. Vamos ficar em pé. Cadê o louvor? Te convido nessa noite. Aí, durante o louvor, baixa a sua cabeça. Se essa palavra, se algo do que eu disse nessa noite faz sentido para a sua vida, fala, Senhor, começa a mudar então, comigo. Se a sua casa precisa mudar, Senhor, começa por mim essa mudança. Eu sei que tem muita coisa que fulano faz, que não sei o que, mas vem cá. Se eu mudar a minha vida, 80% dos problemas já estão resolvidos. Mas não tenha dúvida disso. Faça um teste. Se você mudar, você já resolve 80%. Os outros vídeos fica fácil. Mas comece a mudança por você. Seja onde for, na tua vida, no trabalho, na tua casa, com relação à igreja, com relação às promessas que Deus tem na tua vida, que eu tenho certeza que nenhuma delas se perderam. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Durante esse louvor, abaixe a sua cabeça. Pense na mudança e se reconcilie com o Pai. Amém? Mistério
Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso. Maravilhoso o Teu nome, Senhor. Quem chegou aqui nesta noite estava enfermo e foi curado. Alguém chegou aqui hoje com alguma dor? Com alguma enfermidade? Amém? Glória a Deus por isso. Que quando a gente vem na casa do Pai, às vezes vem com uma enfermidade, às vezes vem com uma assim, né? Com uma enxaqueca, vem com uma dor de cabeça. Aí você vai ouvindo a palavra. Vai ouvindo a palavra. Vai ouvindo a palavra. E essa palavra vem e vai te lavando, essa palavra vai te lavando, vai te lavando. Aí quando você dá por conta, você não tem mais enfermidade, você não tem mais nada. Amém? Glória a Deus por isso. Pastor Celso, tem alguma... Alguém tem alguma notícia? Amém? Alguém tem alguma notícia assim, lá do trono, que desenrola assim? Porque o profeta não pode ficar calado, amém? Porque senão ele perde a função de profeta. Quando o profeta se cala diante da circunstância, ele se acovarda. Glória a Deus. Não se acovarde, você que é profeta, quando Deus fala, tenha prudência no falar. Porque o profeta, ele tem que ter sabedoria para falar. Deus mostra aquilo que ele é, Deus não passa pano e nem enfeita a situação. Ele mostra, ele te dá a visão, te dá a revelação, te mostra daquilo. E o Espírito te dá o discernimento, mas a sabedoria é sua. Você tem que ter sabedoria. Porque muitas vezes aquilo que Deus te mostra, se você
não tiver sabedoria para falar, você destrói casamento, destrói comunidade, você destrói grupo, você destrói um monte de coisa. Saiba, porque Deus te deu sabedoria, Deus te deu o dom, mas Deus te deu a habilidade de como usar, amém? Fecha seus olhos, estenda a sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a santa consolação do Espírito Santo, que o amor de Cristo, a reconciliação de Cristo, para com você e para com todos, sejam todos os dias da sua vida. Que você possa andar na paz, que você possa desfrutar das benesses que você recebe lá do Pai, vindas do trono para você. Que você possa ser luz por onde quer que você vá. Que você possa transbordar da unção e do amor de Cristo na sua vida. Que as pessoas, quando olharem você, não vejam a sua identidade em primeiro plano, mas vejam Cristo em você como a esperança da glória. Amém? Amém. Vão na paz, na mesma paz que Cristo os trouxe, que vocês voltem em paz para suas casas e leve a paz para todos aqueles. Amém? Uma salva de palmas para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória.